Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal para falar com vocês sobre futebol, né? Falar para vocês hoje sobre o Náutico. Vamos falar sobre o Náutico na Série C, a campanha que o Náutico está fazendo até agora, quais perspectivas, se os objetivos, né? Os objetivos são claros, né? Que é ficar entre os 8 primeiro e depois tentar o acesso, né? Nos dois grupos de 4 e que cada grupo classificam 2. Então nós vamos falar sobre o Náutico hoje. Ontem, né, no vídeo de ontem, falamos sobre o Sport da Série B, né? Acho que foi bem legal também. E as perspectivas do Sport, elas, claro que o torcedor rubro-negro muito confiante que esse ano o Sport tem mais time, tem um time melhor para buscar o acesso. Bom, mas o do Sport foi ontem, quem quiser ver é só buscar o vídeo de ontem. Mas ainda vamos falar aqui também, para começar, ontem tivemos Série B ontem, com Coritiba 3, Operário 0. Coritiba se recuperando da Série B. Está na 8ª colocação com 11 pontos agora, tá, gente? E o Operário na 12ª com 9. Tivemos também o Botafogo São Paulo, que perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. O Botafogo está na 20ª colocação, lanterna da Série B. Uma campanha muito ruim, está com 4 pontos. E o Novo Horizontino deu uma subidinha, está na 10ª agora com 10 pontos. E o Avaí consegue a 4ª vitória seguida sob o comando de Gilmar Dalpozo. Venceu o Goiás, um jogo confronto direto, venceu por 2-0 e agora está na 4ª colocação com 13 pontos, entra na briga também e o Goiás está terceira com 14, ainda está bem. E com esse resultado, o Sport caiu para a 5ª colocação, gente. O Sport está fora do G4, hein, gente? Né? Mas sexta-feira tem uma parada duríssima. Vai jogar contra o Goiás, fora de casa. O Goiás que vem de uma derrota. Que jogo, hein? Esse. Bom, dito isto, falo para vocês que aqui é o canal Falando de Futebol com o Rubinho Barbosa. Peço e convido vocês a se inscreverem no canal. E aos amigos que participam aqui, que estão no canal, eu fico muito agradecido com as suas opiniões, suas análises. Olha, vamos lá. Vou falar para vocês que o diretor joga e aposta na Bet Rápida, hein? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, o Náutico está na 9ª colocação com 7 pontos. Fez 5 jogos, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Venceu o ABC e o Remo. E a gente tem que ser muito sincero, 2 times muito fracos. E quando jogou com equipes melhores, principalmente fora de casa, no caso da Ferroviária e do Volta Redonda, perdeu. E empatou em casa com o São Bernardo. Bom, os 8 primeiros aqui, vai lá até o Náutico, que é o 9º, né? O Atlético Clube, primeiro com 15, em 5 jogos. Isso é importante, hein, pessoal? O segundo, Ferroviária, 14 pontos, 6 jogos. Terceiro, o Botafogo da Paraíba, né? Com 13 pontos, 5 jogos. O quarto, São Bernardo, com 11 pontos, 6 jogos. O quinto é o Figueirense, com 10 pontos, 5 jogos. O sexto é a Tombense, com 10 pontos, 5 jogos. O sétimo, Volta Redonda, com 10 pontos, 5 jogos. O oitavo, Londrina, com 9 pontos, 6 jogos. E o oitavo, Londrina, né? E o Náutico, nono, 7 pontos, porém 5 jogos. O Náutico que contratou o goleiro Lucas Maticoli, né? 27 anos, estava no Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi rebaixado no Campeonato Gaúcho, uma das defesas mais vazadas do campeonato. Bom, isso não quer dizer nada. Às vezes o goleiro pega pra caramba. Vamos esperar, né? Porque o Wagner foi embora, o Náutico ficou sem goleiro, mas o que se fala nos aflitos é que vai vir um outro goleiro. Então, assim, e o que tá aí não presta? O Romário, né? Jefferson Romário.
Pelo jeito não presta, né? Bom, eu não vou falar dessas contratações que o Náutico faz, porque lá ninguém entende de futebol. Nem o executivo, nem o outro Betão, nem o Léo não sei o quê, nem Thiago Dias, nem o da internet. Ninguém entende nada lá, nada. Esse departamento de futebol do Náutico é uma piada. Bom, vamos para frente. A verdade é o seguinte. O Náutico contratou alguns jogadores, né? Reforçou. Irã, zagueiro, Andrei, Gustavo Maia, Thiago Lopes, Bruno Mazenga, Renato Alves. Agora vem esse goleiro. Enfim, está se reforçando. Se presta, é outra história. Mas foi contratado. O time tem, na minha opinião, falando sério agora, pessoal, na minha opinião, deficiências das laterais. O Arnaldo não consegue se firmar. Né? Ainda vive também com problemas de contusão. O reserva, fraquíssimo, o Belão. O miolo de zaga, agora com o Irã, com o Guilherme, né? Tem um outro menino lá que estava jogando. Guilherme Matos, né? Tem o Irã, tem o Rafael Vaz, o Joel só vive contundido. Não sei porque renovaram o contrato com esse rapaz. O miolo de zaga não inspira confiança. Rafael Vaz, um jogador, na minha opinião, só dá chutão para frente. Sobe, não tem velocidade e não consegue cortar uma bola de cabeça. E os dois laterais esquerdos, na minha opinião, também são fracos. Um não era nem para ter sido renovado. E esse Luiz Paulo também marca muito mal. Então, assim, na minha opinião, o Náutico tem um sistema, tem um sistema defensivo fraco. Fraco para jogar a Série C. Volantes, então o Náutico tem aí Renato Alves agora, tem o Souza, tem o Wendel, né? O Wendel Lessa, né? Eu acho que volantes o Náutico até dá pro gasto. Dá pro gasto com a Série C. Para mim, de deficiência são os meias. Thiago Lopes, Andrei, né? Patrick Alain. São meias, todos eles com produção muito baixa. O melhorzinho, quem jogou melhorzinho, foi o Patrick Alain, no Pernambucano. Começou bem, depois caiu demais também. Então, é um problema ali no meio de campo do Náutico, a questão do meia, de um meia de qualidade, um meia que domina a bola, um meia que municia o ataque. O Náutico não tem esse jogador. E, na verdade, na Série C, poucos têm, com certeza. Mas a gente está falando do Náutico, que o Náutico precisava de um jogador de qualidade ali no meio. De muita qualidade. Porque é ali que se ganha o jogo. Né? E no ataque, o Náutico tem Cléo Silva, tem o Paulo Sérgio, o Bruno Mezenga, esse menino aí, Gustavo Maia, o Talicinho, né? Bruno Mazenga, enfim. Agora, claro que Paulo Sérgio é o melhor de todos. É artilheiro, ele realmente, quando recebe bola dentro da área, ele guarda. É muito importante. E aí, quando eu digo que precisa de meia, aí eu pergunto a você, torcedor alvirrubro, por que contrataram o Thiago Lopes? Né? Então, assim, são contratações que oneram a folha e você não pode contratar um melhor. Entendeu? A verdade é que Paulo Sérgio resolve. Se a bola chegar para ele, ele resolve. E o Náutico depende muito de Paulo Sérgio. Muito mesmo. Porque depender de Cléo Silva é complicado. Né? Então, assim, o Bruno Mezenga, pelo jeito, também água. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, eu não acredito muito nesse jogador, até porque esse ano ele está muito mal. Foi contratado pelo passado. Né? Então, o Náutico, para ter uma equipe... O que falta... primeiro, deixa eu passar para você o seguinte. Essa Série C, a primeira fase, são 19 jogos, não é verdade? E classificam os 8 primeiro. Então, não tem que ter como objetivo campeonato curto, pessoal. É só um turno. É só um turno. Então, o Náutico tem que vencer em casa e buscar pontos fora. Não tem que ficar esperando, não. Porque não pode vacilar. Então,
primeira fase é essa, é buscar estar entre os 8, para depois, no quadrangular, tentar o acesso. E para isso, tem que ter um equilíbrio, tem que ter... A Série C, ela é muito mais inspiração do que técnica. É claro que precisa técnica, mas é necessário muita raça, muita vontade, muita entrega. É claro, evidentemente, que tem que ter um treinador de qualidade para dar padrão de jogo a essa equipe. Eu não acho que o Náutico tem padrão de jogo ainda com o Mazola Júnior. Pode vir a ter? Sim. Sim. Né? É o que a gente espera, que ele tenha esse padrão de jogo. Que tenha um sistema defensivo forte de marcação e transição no seu meio de campo. E que faça como foi feito no jogo contra o Remo. Aproveitar as oportunidades. Isso é muito importante. A gente, torcedor, ele ficou mais animado com a vitória de 4-1 contra o Remo. Eu não me empolguei, porque o time do Remo é muito ruim. Sem dúvida alguma, vai brigar para não cair, a não ser que melhore tudo lá. Né? E o Náutico precisa, agora, vai jogar na segunda-feira, tudo indica, né? Contra a equipe do São José, lá em Porto Alegre. E aí que nós vamos ver agora como o Náutico vai se comportar. Esse novo time do Náutico, esse novo time do Náutico com o Mazola Júnior, né? Porque houve várias mudanças. E ele prometeu uma outra equipe. A equipe contra o Remo realmente jogou com muita raça. Jogou melhor do que o que vinha jogando. E a gente espera que mantenha essa sequência. Porque é importante buscar pontos. É importante, tá? Para entrar no G8. O Náutico não pode ficar fora do G8. Ele tem que buscar esse G8, pessoal. O ataque está funcionando bem, né? É o segundo melhor ataque da competição, né? Não interessa, fez 4 gols contra o Remo e 3 contra o ABC, né? Então fez mais um contra o São Bernardo, mais um contra contra a Ferroviária e contra a Volta Redonda. Então o ataque tá muito bem, o ataque fez 10 gols, a defesa levou 6, né? Então a defesa está levando mais de um gol por jogo. Isso tem que ser consertado. Isso tem que ser consertado. Tá? Na minha opinião, falta para o Náutico, pelo que eu vi até agora, ser uma equipe mais coesa, ser uma equipe que jogue em busca da vitória o tempo todo. Foi feito isso contra o Remo, pela necessidade de vencer. Mas é importante que todos os jogos sejam dessa forma. Bom, então é isso aí. Eu espero, eu acredito que o Náutico tem condições de estar entre os 8. Só precisa realmente essa postura de querer vencer as partidas fora de casa também. Não pode jogar tão mal como jogou os 2 jogos contra a Volta Redonda e Ferroviária. Tem que ter uma postura de a equipe que quer subir, que quer ficar entre os 8 para poder decidir. A gente espera isso do Náutico. Cuidados defensivos. E a questão do goleiro agora, porque não tem mais Wagner. Vamos esperar que esse que está chegando, o Lucas Maticoli, né? Se ele vai ser o titular, eu não sei, acredito que no momento não, mas o Jefferson Romário, que jogou até bem contra o Volta Redonda, foi Ferroviária, não foi que ele jogou? Foi Ferroviária, foi. Eu acho que foi Ferroviária. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Né? Ele foi bem. Então a gente espera que dê tudo certo. Então o Náutico tem que buscar ficar entre os 8 para depois sim. Agora, é necessário também que a diretoria chegue junto. Chegue junto pagando em dia, chegue junto dando os reforços que o Mazola Júnior precisa. E é necessário também que o Mazola fale menos, trabalhe mais, é o que a torcida quer. Deixa esse negócio de dar entrevista, de falar bobagem, porque Mazola calado é um poeta. Então, deixa ele. Mazola, cuida do time. Dá um padrão tático para esse time. Tá certo? A gente precisa disso. Se o treinador é Mazola, a gente tem que acreditar e confiar. Tá? Mas só tem uma coisa que dá certo para um treinador. São vitórias.
são vitórias, certo? Principalmente dentro de casa e buscar vitórias fora de casa também. É um campeonato de tiro curto, um turno só e não pode ficar desperdiçando oportunidades e perder pontos bobos. É isso que o torcedor alvirrubro quer. Bom, a minha análise sobre o Náutico é isso aí. Eu acredito que dá para ficar entre os 8. Agora, depois é outro campeonato. É um quadrangular, jogo de ida e volta, e aí tem muito tempo ainda para a gente comentar sobre isso. O importante é ficar entre os 8. É buscar essa classificação entre as 8 melhores equipes que irão decidir o acesso. E para isso, tem que vencer em casa de todo jeito e buscar pontos fora de casa também. Tá bom, pessoal? Então eu peço like no canal, peço comentários de vocês, o que é que vocês acham. Eu acho que dá, porque a Série C eu já estive aí vendo aí, para mim só tem uma equipe realmente muito boa, que é esse Atlético Clube, que tem 5 jogos, 15 pontos. Essa tá fora da linha. O resto é tudo igual. Então dá para o Náutico se ajeitar taticamente, alguns reforços chegando, a equipe crescer de produção dentro da competição, dá para ficar entre os 8. Eu acredito. Tá bom? Então, like no canal. Falo para vocês que Esquilos Ilha do Leite é o melhor rodízio de pizzas massa salada. É muito gostoso, pessoal. Todo dia, de 18 até 22 horas. Valeu, pessoal. Amanhã tem mais vídeo.